Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos nos acalmando, vamos esquecer por uns instantes dos nossos problemas, dos nossos desafios. E assim, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Amado Jesus, bendito sejas. Obrigada, Jesus, por renunciar ao céu, por amor a nós, os seus irmãozinhos pequeninos da terra. Bondoso Mestre, nós te agradecemos por não desistir de nós, apesar da nossa ignorância, da nossa teimosia, da nossa persistência no erro. Nós te agradecemos, Jesus, pelo seu amor que cobre a multidão dos nossos pecados. Te pedimos, Jesus querido, que renove a nossa esperança, fortaleça a nossa fé, ilumine a nossa mente, purifique o nosso coração e, sobretudo, Mestre, dá-nos a humildade para que possamos seguir-te os passos, honrando assim o teu sacrifício. E que assim o nosso coração se converta em tua morada, para que vivas em nós, hoje e sempre, pois teu é o reino, a glória, a força e o poder para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, estamos próximo do Natal, então o nosso tema de hoje é o Natal de Jesus. Um dia, um raio de luz deixou a amplidão dos céus, revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Mais brilhante que o sol, seu espírito sublime escondeu seu brilho nos trajes do mais simples carpinteiro. Habituado a modelar as formas celestes, compondo astros e globos, tomou da madeira bruta e deu-lhe formas úteis. Ele era luz e veio para as sombras, e as sombras tentaram empanar-lhe o brilho. Destruíram o vaso onde se aninhava a luz. Então, liberta, ela brilhou ainda mais e intensamente. E até hoje enche o infinito das nossas necessidades. Ele nasceu em uma noite quase fria, em uma estrebaria, oculto aos olhos dos poderosos de sua época. Seus pais, para aquecê-lo, serviram-se de palha e feno destinado aos animais do local onde se abrigavam. Teve o seu nascimento anunciado aos simples, que traziam já o coração preparado para o receber. A orquestra do céu se fez presente, e o coral dos mensageiros celestiais o anunciou a quem tivesse ouvidos de ouvir. Quem era esse homem que desceu das estrelas? Ninguém igual a ele. Alto e belo, chamava a atenção por onde passasse.
trouxe claridade para todos, projetando essa luz de si mesmo. Não disputou com políticos ou filósofos. Contentou-se em fazer luz no espírito imortal dos homens. Quem era esse homem que lecionava amor? Quem era esse homem por quem os trigais se dobravam à sua passagem e os ventos iam à frente, anunciando a sua chegada? Por onde passou, deixou o seu perfume. Sua mensagem atingia os corações e, como hábil agricultor, semeou a esperança e a fé nos terrenos mais áridos dos corações. Veio trazendo os fundamentos eternos da verdade do amor. Sua palavra mansa, suave e generosa, reunia todos os infortunados numa mesma vibração de fraternidade. Veio despertar a humanidade para o verdadeiro sentimento da vida, para o verdadeiro sentido da vida, mostrando que o valor da vida é muito maior que as coisas materiais. Que a vida continua para além das estrelas, no universo infinito. Rei das estrelas, governador planetário, luz do mundo, pão da vida, mestre dos mestres. Quem era esse homem que de tão grande dividiu a história em antes e depois dele? Seu nome? Jesus. E nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos da terra. Jesus, é impossível conhecê-lo e não amá-lo, amá-lo e não segui-lo. Jesus, o Rei Solar, ele desceu da sua glória, levou mais de 1000 anos para reduzir a sua grandeza e mergulhou no corpo físico por amor a nós, para nos ensinar a amar. Emmanuel nos traz uma reflexão. Quem eram aquelas pessoas simples que acolheram seus pais naquela estrebaria? Quem eram aquelas pessoas que buscaram acender uma candeia quando começou a escurecer? Quem eram aquelas pessoas simples que foram forrar a manjedoura com panos limpos, improvisando um bercinho para ele? De quem foram os braços que enlaçaram o menino Jesus para que seus pais descansassem um pouquinho? Quem alimentou o burrinho? O burrinho que transportou seus pais até ali. Só ele o sabe, Só Jesus sabe quem eram essas pessoas. E essa foi a primeira oferta de carinho dos filhos da terra que Jesus recebeu, não é mesmo? Foram as pequeninas dádivas dessas pessoas simples para o Senhor
das estrelas. Né? E nós? O que temos de nosso para ofertarmos a Jesus? Né? Porque nós nada possuímos verdadeiramente de nosso, né? Porque tudo no mundo é de Deus, é um empréstimo. Então, o que nós podemos ofertar a Jesus? Nossas boas ações. Pois é. Então, é dessa forma que nós vamos oferecer o que a Jesus? O nosso coração. Não é? Não possuindo nada de nosso, verdadeiramente de nosso, vamos oferecer algo de nós. Nós. O nosso coração. Né? Ainda que imperfeito, mas renovado na nossa esperança de regeneração. Oferecer um coração ao Mestre, cheio de amor, não é mesmo? De gratidão a Ele, de gratidão ao nosso Pai do céu que nos enviou Ele para nos guiar pelos caminhos tortuosos do mundo material. O mundo que nos ilude. Né? Então, que possamos oferecer o nosso coração ao Mestre. Né? Oferecer a nossa regeneração ao Mestre. Né? Em louvor à sua infinita bondade. Não é mesmo? Diante do Natal de Jesus, uma reflexão que nos vem também é que, infelizmente, muita gente associa o Natal a consumismo, não é? A presentes, né? A comilança, banquetes, festa, bebidas, não é? Presentes, troca de presentes, Papai Noel para cá, Papai Noel para lá. Diante disso, onde está a presença de Jesus? Né? Muitos pais esquecem de ensinar a seus filhos que o Natal é de Jesus e não do Papai Noel. Não é mesmo? Diante desse equívoco da maioria, infelizmente, eu trouxe uma historinha bem simples, bem singela, mas que nos fala muito, não é? Cujo nome é O que é o Natal? E diz assim: Eu, menino sentado na calçada, sob um sol escaldante, observava a movimentação das pessoas e tentava compreender o que estava acontecendo. O que é o Natal? Perguntava-me em silêncio. Eu, menino, ouvira falar que aquele era o dia em que Papai Noel, em seu trenó, puxado por renas, cruzava os céus, distribuindo brinquedos a todas as crianças. Mas eu pensava, por que então eu, que passo a madrugada ao relento, nunca vi esse tal trenó voador? Onde estão os meus presentes? E eu, menino, imaginava que o Natal não deveria ser isso não. Talvez fosse um dia especial, em que as pessoas
abraçassem seus familiares e fossem mais amigas umas das outras. Ou talvez fosse o dia da fraternidade e do perdão. Mas então, por que eu, sentado no meio-fio, não recebi sequer um sorriso? E por que a polícia tem que trabalhar no Natal? Me perguntava com tristeza. Eu, menino, entendia que não devia ser assim. Imaginava que talvez o Natal fosse um dia mágico, porque as pessoas enchem as igrejas em busca de Deus. Mas por que então elas não saem de lá melhores do que elas entraram? Debatia-me na ânsia de compreender essas coisas nessa ocasião tão diferente. Via risos, mas eram gargalhadas que escondiam tanta tristeza e ódio, tanta amargura e sofrimento. E eu, menino, mergulhado em tão profundas reflexões, vi aproximar-se de mim um homem. Era um belo homem, não era gordo nem magro, era apenas um homem com os olhos cor de ternura e um sorriso em forma de carinho, que numa voz em tom de afago me saudou. Olá, menino. Oi, respondi meio tímido, e com grande admiração eu o vi acomodar-se ao meu lado na calçada sob o sol escaldante. Eu, menino, aceitei-o como amigo, num olhar, e atirei-lhe a pergunta que me inquietava e entristecia. O que é o Natal? Ele, sorrindo, respondeu-me sereno. Meu aniversário. Como assim? Perguntei, percebendo que ele estava sozinho. Por que você não está em sua casa? Onde estão os seus familiares? E ele me disse, essa é a minha família, apontando para todas aquelas pessoas que andavam apressadas. E eu, menino, não compreendi. Você também faz parte da minha família, acrescentou ele, aumentando a confusão na minha cabeça de menino. Mas eu não te conheço, eu disse. E ele falou, é porque nunca te falaram de mim, mas eu o conheço e o amo. Tremi de emoção com aquelas palavras na minha fragilidade de menino. Então você deve estar triste, comentei, porque está sozinho justo no dia do seu aniversário. E ele respondeu com um sorriso, nesse momento estou com você. E conversamos uma conversa de poucas palavras e muito silêncio, muitos olhares e grande sentimento, naquela prece que fazia arder o coração e a própria alma. A noite chegou e as primeiras estrelas surgiram no céu, e eu, menino, o via e o entendia, eu o sentia e eu o amava. E eu, menino, sou as cordas e ele o artista, e entre nós dois se fez a melodia. E eu, menino, sorri quando a madrugada chegou, e enquanto piscavam as luzes que iluminavam as casas, ele se ergueu e eu adivinhei que era a despedida. E eu suspirava de alma renovada. Abracei-o pela cintura e disse, feliz aniversário. Ele ergueu-me no ar com seus braços fortes,
tão fortes quanto a paz, e disse-me: você pode me presentear, compartilhando esse abraço com a minha família, que também é sua família. Ame-os com respeito, respeite-os com ternura, carinho e amizade, e tenha um feliz Natal. E porque eu não queria vê-lo ir embora, saí correndo em disparada pela rua, levando-o para sempre no mais íntimo do meu coração. E saí em busca de braços que aceitassem os meus. E eu, menino, nunca mais o vi, mas fiquei com a certeza de que ele sempre está comigo, e não apenas nas noites de Natal. E eu, menino, sorri, pois agora eu sei que ele é Jesus, e é por causa dele que existe o Natal. Muita paz a todos e um Feliz Natal.